Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Alma, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Só 3 capítulos aí. O capítulo 6 é só 8 versículos também, é bem pequenininho. Então a gente vai ter mais tempo para passar dentro do capítulo 5 de Alma, porque é um capítulo fantástico, são 62 versículos, tem muita coisa aqui para a gente aprender, tá bom? Então hoje a gente vai estudar aqui Alma, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13. Bom, aqui a gente viu então que Alma ele deixou a cadeira de juiz para Nefia, né, e ele se ocupa totalmente na pregação do evangelho, aos assuntos da igreja, tá bom? E aqui no capítulo 5, muitos psicólogos gostam desse capítulo 5 de Alma aqui, porque ele faz muitas perguntas que são para a reflexão da alma mesmo, né? E ele vai no ponto central ali de cada coisa. Por exemplo, quando você precisa de um remédio para tosse, né? Que você vai até o médico lá, ele vai perguntar para você que tipo de tosse que é, se é seca, ele vai escutar o peito para ver se está chiando dentro, se a tosse é com escarro, né? Ou sem escarro, mucose, tem gente que tosse sangue. Então tem vários tipos de xarope diferente para tratar um tipo de tosse diferente, tá bom? E aqui a gente vê várias perguntas que a alma faz, né, que ajuda a entender qual é o problema para que a pessoa possa ser tratada também, tá bom? Então eu gostei bastante aqui do capítulo 5. Vamos começar aqui então o versículo 1, começa assim: Ora, aconteceu que Alma começou a transmitir ao povo a palavra de Deus, primeiro na terra de Israel e dali por toda a terra. Então aqui Alma ele começa então pregando, né? Ele saiu da cadeira de juiz justamente para pregar o evangelho, compartilhar. Ele começa na capital onde ele estava, que era Zanaela, e foi para outras aldeias, né? A gente vai ter um relato dessas palavras. Embora, quando ele está em outras cidades, não vai repetir o que ele fala no capítulo 5, mas é citado que ele leva essas palavras também nas outras aldeias, tá bom? E aí nas outras aldeias ele vai pegando ali, e vai fazendo um acréscimo na escritura, mas também ele vai ter falado o que ele falou aqui para esse povo. Versículo 2. E estas são as palavras, segundo o seu próprio relato, ele dirigiu ao povo da igreja que estava estabelecida na terra de Zaraela, dizendo: Eu, Alma, tendo sido consagrado por meu pai Alma, como sumo sacerdote da igreja de Deus, tendo ele poder e autoridade de Deus para fazer essas coisas. Eis que eu vos digo que ele começou a organizar uma igreja na terra, que se achava nas fronteiras de Neve, sim, na terra que se chamava Terra de Mormo. Sim, e ele batizou os seus irmãos nas águas de Mormo. Então, ele primeiro conta aqui que ele recebeu a autoridade do pai dele, né? Que ele era revestido de autoridade também para pregar, porque ele recebeu do pai dele, que organizou uma igreja que começou lá na terra de Mormon, onde ele batizou o povo lá nas águas de Mormon. Então, agora aqui ele vai citar que trouxe, né? Quando eles vieram aqui, ele organizou também a igreja entre eles. E versículo 4. Eis que vos digo que eles foram salvos das mãos do povo do rei Noé, pela misericórdia e o poder de Deus. Eis que depois disso foram escravizados pelas mãos dos lamanitas no deserto. Sim, digo-vos que estavam no cativeiro. E novamente o Senhor os libertou da escravidão pelo poder de sua palavra. E fomos trazidos para essa terra aqui e começamos a organizar a igreja de Deus também por toda esta terra. Então, aqui conta um pouco do cativeiro e a história do pai dele, que eles foram perseguidos, né? O povo foi perseguido pelo rei Noé, e depois eles foram, que estavam na cidade, na terra de Elam, eles foram então capturados pelos lamanitas, que fizeram deles ali um tipo de escravidão, tá bom? Então eles foram escravizados, mas pelo poder da palavra de Deus também eles foram libertos dessa escravidão. E ele quer trazer, Alma, ele quer trazer na lembrança do povo essa história, tá bom? Para que eles possam ter gratidão a Deus. Ele continua dizendo aqui, do versículo 6 em diante: E agora, eis que vos digo, meus irmãos, vós que pertenceis à igreja de Deus. Interessante que esse discurso ele está falando especificamente para os membros da igreja, tá bom? Especificamente aqui. Haveis conservado suficiente na lembrança o cativeiro de vossos pais? Sim,
haveis conservado suficientemente na lembrança a misericórdia e a paciência de Deus para com eles? E ainda mais, haveis considerado suficiente a lembrança que ele livrou suas almas do inferno? Eis que ele lhe transformou o coração. Sim, despertou-os para de um profundo sono, e eles despertaram para Deus. Eis que estavam em meio à escuridão, não obstante, suas almas foram iluminadas pela luz da palavra eterna. Sim, estavam cingidos pelas ligaduras da morte e pelas correntes do inferno, e uma destruição eterna os esperava. Então, essa destruição eterna aqui, que ele fala que eles estavam ligados, né, por meio da morte e do inferno, é a morte física e a morte espiritual. E Jesus Cristo, ele vence essas duas mortes. Então, ele está trazendo na lembrança aqui, primeiro, esse cativeiro, que foi um cativeiro físico que eles passaram, tá bom? Pela mão dos lamanitas. E agora ele fala também de um cativeiro espiritual, que era essa morte espiritual aqui. E Deus libertou eles tanto do cativeiro físico como do cativeiro espiritual. Então ele vai trazer isso de uma maneira muito interessante aqui no texto, né? Então ele fala do cativeiro físico e o cativeiro espiritual. A lembrança é porque deveriam ter gratidão a Deus por ter livrado eles tanto da morte física, que era o cativeiro naquela ocasião, e também, né, por conta da ressurreição, mas também da morte espiritual, que Cristo nos livra dessa morte espiritual. E aí, então, a palavra aqui, ele traz para que nós possamos ter gratidão. Quando nós temos gratidão, nós fazemos a obra de Deus com mais afinco, com mais vontade, tá bom? Aqui, também no texto que nós lemos, que a Alma falou, ele falou que eles os despertou de um profundo sono que eles estavam vivendo ali. Eles foram despertados para Deus, né? Acho muito bonito que ele fala aqui, eles saíram da densa escuridão para a luz. E a luz que trouxe para eles é pela luz da palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos dá luz, né? Como está em Salmos, lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina o que eu devo fazer, onde eu devo andar. Continuando, versículo 8 em diante, diz assim: E agora vos pergunto, meus amados irmãos, foram eles destruídos? Eis que vos digo não, não o foram. E novamente pergunto, foram rompidas as ligaduras da morte e soltas as correntes do inferno que vos cingia? Digo-vos que sim, foram soltas as suas almas, expandiram-se e cantaram o amor que redime. E digo-vos que são salvos. Então, aqui ele dá duas respostas interessantes. Ele fala do cativeiro físico, que foi mencionado, e o cativeiro espiritual. E aí ele fala, Deus deixou eles serem destruídos no cativeiro físico? A resposta foi não. E Deus os libertou do cativeiro da morte espiritual? Sim. Então ele traz essas duas coisas para que haja uma comparação entre essas duas coisas. Então ele fala, foram eles destruídos? Eis que vos digo não, não o foram. Então a resposta é ele. Deus, ele nos dá livramento também nessa terra, do cativeiro, da destruição, assim como ele fez o povo aqui. E a outra foi, foram rompidas as ligaduras da morte que solta as correntes do inferno que vos cingiu? Digo-vos que sim. Então Cristo, ele tem o poder de nos libertar tanto do sofrimento, do cativeiro físico, como do cativeiro espiritual, tá bom? Então essa é a intenção dele repetir essas palavras aqui. E aqui também, no final do versículo, ele disse que eles foram salvos, né? Digo-vos então que eles foram salvos. E agora, em que condições eles foram salvos? Já que eles foram salvos, o que eles fizeram para ser salvos, né? Então aqui no próximo versículo ele vai respondendo, versículo 10 em diante. Diz assim, e agora vos pergunto, em que condições foram salvos? Sim, que fundamento tinham para esperar a salvação? Qual foi a causa de haverem sido libertados da ligadura da morte? Sim, e também das correntes do inferno? Eis que vos posso dizer que não acreditou meu pai Alma nas palavras que foram transmitidas pela boca de Abinadi? E não foi ele um santo profeta? Não disse as palavras de Deus e nela não creu meu pai Alma? Em virtude de sua fé, verificou-se uma grande mudança em seu coração. E eis que vos digo que tudo isso é verdade.
Então, em que condições eles foram salvos? Primeiro, ele começa a falar aqui que o pai dele, Alma, ele sofreu uma mudança, uma grande mudança no coração por conta dessa palavra que ele ouviu. Ou seja, em virtude da fé também. Tinha a palavra, outros ouviram ali. A gente viu que não somente Alma ouviu as palavras de Abinadi, mas aqueles outros sacerdotes também ouviram, o rei ouviu, mas não surtiu efeito neles. A gente precisa ter fé na palavra para que ela possa surtir efeito em nós. Por isso que ele fala, em virtude de sua fé. Aqui também, né, dá para mostrar o que ele está mostrando aqui, para eles lembrar do cativeiro dos pais dele no palácio, porque as dificuldades nos tornam forte, tá bom? Eu peguei aqui na conferência geral de outubro de 2020, que aqui quem está falando é o elder Jeffrey Hollard, do Coro dos 12 Apóstolos, e ele começa citando um outro profeta que era Neil A. Maxwell, né? De um artigo da Lia Honda em 1991. Ele pegou esse artigo do Neil Maxwell e ele pega essas palavras e fala, ó, eu estou pedindo desculpa aqui que eu vou usar de outra maneira as suas palavras aqui, né? E ele usa de uma maneira muito interessante. Eu estou compartilhando essa parte da conferência. Por quê? Porque ele acabou de falar aqui que as dificuldades, ou seja, o cativeiro, que era para eles lembrar do cativeiro dos pais dele, que fizeram com que eles fossem pessoas melhores, tá bom? A dificuldade fez com que eles se tornassem pessoas melhores. Então, aqui, na Conferência Geral de outubro de 2020, o tema do discurso do Elder Hollard é esperar no Senhor. Esse é o tema do discurso dele. Então, vamos começar aqui. Ele diz assim, ó... com desculpas ao elder Neil A. Maxwell, porque ele vai mudar um pouco as palavras dele, ou seja, fazer outra aplicação, por ousar modificar e aumentar algo que ele disse certa vez. E também sugiro que em nossa vida não pode ser cheia de fé e livre de tentações. Navegar ingenuamente pela vida simplesmente não vai funcionar ao beber um outro gole de limonada e dizermos: Senhor, dá-me as tuas maiores virtudes, mas não as tristezas, nem pesar, nem dor, nem oposição. Rogo que não permitas que ninguém deixe de gostar de mim, que me traia. Acima de tudo, nunca me deixe sentir abandonado por ti ou por qualquer daqueles que amo. Inclusive o Senhor tem cuidado de que me guardares de todas as experiências que fizeram de ti um ser divino. E então, enquanto percorro nas turbulências de todas as outras pessoas, e quando tudo isso acabar, permita-me ir viver contigo, onde eu possa me vangloriar de como as nossas forças e o nosso caráter são semelhantes. E então, enquanto flutuo em minha nuvem de cristianismo confortável. E aí ele faz a aplicação dizendo: meus amados irmãos e irmãs, o cristianismo é reconfortante, mas com frequência não é confortável. O caminho para a santidade, felicidade, essas e outras está ao longo da vida. E às vezes é complicado. Leva tempo para perseverança, para que trilhamos o caminho. Porém, é claro que é recompensador e são bênçãos grandiosas. Então, a questão aqui que ele coloca é essa. A questão é que ter fé significa confiar em Deus nos bons e maus momentos, mesmo quando isso inclua algum sofrimento, ao vermos os seus braços revelar em nossa vida. Né? Então, confiar em Deus nos bons e maus momentos. A gente não pode só querer as bênçãos e pensar, que nunca aconteça nada de errado comigo. Esse é o nosso desejo, né? Quando nós vivemos os mandamentos, realmente nós somos protegidos. Mas isso não significa que não vai acontecer nada de ruim na nossa vida, tá bom? E o segredo aqui é amar a Deus acima de tudo, mesmo nos bons e maus momentos. Essa é que é a questão que ele coloca aqui, tá bom? Então, outra parte que ele falou aqui, né, voltando para o livro aqui de Alma, capítulo 5, ele tinha falado, não acreditou meu pai, ou seja, a Alma estava falando que o pai dele, Alma, havia acreditado.
nas palavras que foram transmitidas pela boca de Abinadi? Não foi ele um santo profeta? Então ele acreditou no profeta de Deus. Por isso a vida dele mudou. Então a gente pode fazer a aplicação para hoje em dia. E nós acreditamos no profeta de Deus? A gente acabou de ler a mensagem aqui do Neil A. Maxwell, né? Que foi relembrada pelo Jeffrey Holland. Jeffrey Holland, deixa eu ver aqui de novo. Sempre confundo esse nome. É o Jeffrey Holland, na conferência, ele lembrou das palavras do Neil A. Maxwell, tá bom? Então, um profeta testificando do outro aqui. E aqui, então, a gente vê que Alma, o pai, né, ele acreditou nas palavras do profeta. E nós devemos confiar nas palavras dos profetas, porque, conforme diz o registro, eles diziam as palavras de Deus. O profeta, ele fala a vontade do Senhor, tá bom? Agora, outra questão. A gente falou aqui sobre o sofrimento do cativeiro que fez essas pessoas se tornarem melhor. E inclusive o discurso de Jeffrey Holland, dizendo que eu não posso querer só ficar na minha nuvem tranquila de cristianismo e esperar que tudo vai bem e no final querer receber todas as bênçãos de Deus. Também eu vou passar por certas dificuldades aqui na terra. Mas significa que para mim alcançar essa salvação, essa vida eterna, eu tenho que passar por esses cativeiros, eu tenho que passar por tudo isso? Nem sempre. Aqui, a Alma ele está citando o cativeiro que foi levado pelo povo de Zénefer. Depois foi o rei Noé, caiu no cativeiro, e também ali o povo do rei Lime. Mas quem estava com o povo de Mosias, depois o rei Benjamim, e depois o outro Mosias, esses não caíram em cativeiro físico, né? Eles não ficaram cativos na mão dos lamanitas ali. E mesmo assim houve uma mudança no coração deles, tá bom? Então, não é que eu tenho que passar pelas mesmas experiências, por exemplo, que o profeta Joseph Smith passou para mim ser salvo, ou que outros passaram, né? Na verdade, Cristo, ele já pagou pelos nossos pecados e sofreu por nós. Nós passamos por experiências tristes, dificuldades, mas é para nos moldar o nosso caráter também. Então, veja aqui, né? É isso que eu estou mencionando. Está lá em Mosias, capítulo 5, versículo 2. Eles não haviam passado pelo cativeiro e o rei Benjamim diz o seguinte aqui, né? Ele prega a palavra de Deus e há uma transformação no coração deles somente pela palavra de Deus. Eles não foram compelidos por meio de um cativeiro. E essas foram as palavras, né? Depois do rei Benjamim ter pregado a eles, essas são as palavras deles aqui, do povo, ao ouvir essas palavras lá em Mosias 5, versículo 2. E todos clamaram a uma só voz, dizendo: sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras, por causa do Espírito do Senhor Onipotente, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente, né? Então, a mudança para esse povo veio de uma maneira diferente, somente pelo ouvir da palavra de Deus e colocar em prática ali. Então, não necessariamente eu tenho que passar por um cativeiro ou experiências ruins para que eu possa ser moldado. Eu tenho que ser obediente. A questão é essa, ó, o versículo 13, vamos finalizar aqui por conta do tema. O versículo 13 diz assim, ó. Alma, capítulo 5, versículo 13. E eis que ele pregou a palavra de vossos pais, e seus corações também verificou uma grande transformação. E eles humilharam-se e depositaram a confiança no Deus verdadeiro e vivo. E eis que foram fiéis até o fim, portanto foram salvos. Lembra que ele perguntou em que condições foram salvos? Foi porque exerceram fé em Deus. Quando fala que Alma acreditou nas palavras de Abinadi, Abinadi pregou sobre a expiação de Jesus Cristo, que ele pagou pelos nossos pecados. Então ele está falando que a salvação vem por meio de Jesus Cristo. Então, aqui, né, finalizando, a gente passando por um cativeiro ou não, nos bons e maus momentos também, vai ver momentos bons, momentos ruins. O ponto central aqui para nós sermos salvos, né, é a questão de sermos fiéis até o fim. Mesmo estando no cativeiro, tenho que ser fiel. Se eu estou livre, também eu tenho que ser fiel. Nos momentos bons, né, que eu estou sendo abençoado, eu tenho que ser fiel a Deus. Nos momentos de dificuldades, também eu tenho que ser fiel a Deus. Esse é o ponto aqui nessa mensagem. Compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.